Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Um programa da Liga Espírita Pelotense. A temática do Terceiro Milênio é sobre doenças e doentes. E para esta temática, aqui junto conosco, Dr. Sérgio Lopes, médico psiquiatra, orador espírita, escritor e presidente da Associação Médico Espírita de Pelotas. Doutor Sérgio, que alegria, satisfação de receber o Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Alegria estar de volta, Madeira, no teu programa. Uma alegria nossa, de todos nós. Sérgio, vamos falar sobre doenças e doentes, né? O que são as doenças e o que são doentes? Então, existe um preceito antigo, já histórico, que nós ouvimos muito frequentemente, que é de que não existem doenças, o que existem são doentes. E a gente pode explicar um pouco melhor o que nos parece ser essa visão. Como nós somos corpo e alma, como nós somos espírito e temos um corpo físico, o que nós observamos são as manifestações das enfermidades que nós chamamos as doenças, que estão no corpo físico, são as manifestações orgânicas. Então, o que se trata normalmente, o que se vê frequentemente através da medicina, são essas manifestações. E os tratamentos mais comuns são os voltados para o corpo físico, para as enfermidades orgânicas. No entanto, dentro de uma visão mais profunda, o que existe é uma alma imortal que carrega consigo um histórico de predisposições que vão se manifestar no corpo físico. Então, diríamos assim, por trás de um corpo doente, normalmente, um corpo que tem uma doença, normalmente há um espírito que carrega uma vulnerabilidade, uma predisposição para aquela doença. Então as doenças, elas nascem na alma e elas se manifestam no corpo físico. Mesmo as infecções, mesmo as viroses, as bactérias, elas dependem de um campo de imunidade, um campo de defesa. E esse campo de defesa, ele vai depender de como está a nossa energia, a nossa vitalidade, que, estando mais baixa, propiciará a eclosão dessas infecções. Então, de uma forma bem direta, nós podemos dizer que existem sim as doenças. Claro, as doenças elas existem, elas são manifestações físicas, mas por trás das doenças, normalmente, nós temos o campo espiritual, o campo energético da alma, que está predisposta a manifestar estas patologias através das bagagens e das condições que ela carrega. Ainda agora há pouco tu falavas que as nossas doenças nascem da alma, né? Certo. Elas nascem então do espírito, da sua evolução. Exatamente. Veja bem, assim, à medida dos nossos estados emocionais, dos nossos estados espirituais, nós somos herdeiros de condições que nós já trazemos de outras encarnações, né? Então, dentro desse conceito é muito importante, a gente só consegue entender mais profundamente isso se nós avançarmos para a ideia da reencarnação. Certo. Né? Por que uma criança nasce com uma doença, né? Ela já traz uma vulnerabilidade, a família talvez traga uma tendência genética, mas ela teve e o irmão não teve. Né? Às vezes são gêmeos, um tem e o outro não. Por quê? Porque o espírito que reencarna ali já traz uma informação no campo organizador da forma, que é o perispírito, que condiz com aquela enfermidade que vai se manifestar. É por isso que essas manifestações de doenças, quando elas são herdadas ou quando elas são congênitas, elas não são obras do acaso, elas fazem parte de uma programação que a alma já traz de outras encarnações e que se manifestam no corpo físico. Isso é muito importante, né? Porque hoje nós vivemos uma época, particularmente na medicina, em que se faz muitos exames para ver quais são as doenças que a mãe pode trazer na gestação, que o bebê pode
pode apresentar. Então já vai se fazendo uma espécie de uma seleção assim, de quem é que está melhor ou quem não está melhor, quem está mais apto, quem não está mais apto. Vai nascer com um defeito, vai nascer com uma doença, então já se pensa em aborto no caso de nascer com um defeito, sabe, como se fosse um carro que veio com defeito de fábrica, né? Que pode descartar porque foi mal feito. No caso da vida não há nada mal feito. Estas gestações, a alma que encarna ali é um espírito que já traz uma informação de uma enfermidade que ele precisa passar por ela para evoluir espiritualmente. Então é um trabalho muito grande que a espiritualidade tem para propiciar uma encarnação nessas condições. Então o aborto, nesse caso, é uma ignorância das leis espirituais. Só se fala em aborto, nesses casos, quem desconhece as leis espirituais. E todas assim, as doenças se originam do espírito em evolução? Todas as doenças se originam? Sim, sim. No estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós diríamos que as doenças, as enfermidades fazem parte do nosso estágio de provas e expiações, né? Então está ligada diretamente ao estágio evolutivo. Agora, a gente não pode confundir uma coisa que muita gente faz confusão, de achar que se por a pessoa está doente, ela seja mais inferior ou espiritualmente esteja mais atrasado. Não há essa relação, né? Pode um espírito mais evoluído pedir para reencarnar com uma doença, com uma enfermidade, com uma paralisia, com uma deformação, e pode ser um espírito mais evoluído. Então não necessariamente a enfermidade indica um estágio espiritual inferior. Não. Pode ser uma prova, pode ser uma tarefa, inclusive, que ele pode pedir para ir com aquela limitação para mobilizar o ambiente em torno. Mas diríamos assim que isso faz parte de um planeta que ainda precisa desse tipo de prova, porque em planetas mais evoluídos, em planos mais evoluídos, se sabe que à medida que os espíritos vão evoluindo, há menos necessidade das enfermidades. Não, e conforme está nos relatando, Dr. Sérgio, realmente as pessoas às vezes fazem um certo julgamento. Se ela tem alguma doença, às vezes as pessoas falam, a gente muitas vezes fala sobre isso, né? Por falta de entendimento, né? Claro. Se está doente é porque está pagando, porque está resgatando. Conforme tu está nos relatando, nem sempre. Nem sempre. E mesmo quando é o caso, né? Uma outra questão muito importante para quem está nos ouvindo, e a gente sabe que quem trabalha nesse ambiente às vezes tem uma certa necessidade de esclarecimento, é que ao dizermos que as doenças elas nascem na alma, isso não quer dizer que os tratamentos sejam ou devam ser apenas da alma, né? Muita gente deixa de consultar médico, deixa de procurar especialista. A doença ela é da alma, então eu vou tratar a alma, vou tratar só a alma e naturalmente isso vai ser o suficiente. Não, né? Quem está com pneumonia tem que tratar com antibiótico. Quem está tendo uma doença de natureza psiquiátrica, uma depressão, precisa consultar um especialista. Por quê? Porque existe um componente orgânico que é mobilizado, e esse componente orgânico, essa alteração física, interfere na nossa vida, na nossa forma de sentir, na nossa forma de pensar. Quem já esteve, né, ou está nesse momento com 38,5 graus de temperatura sabe que não tem força o suficiente para curar sua alma, né? Vai precisar tratar aquela infecção. Quem está com uma depressão ou com um transtorno do pânico precisa tomar um antidepressivo ou uma medicação apropriada para poder reagir fisicamente e aí sim conseguir tratar os seus aspectos psicológicos. Então, as doenças, elas existem. Elas precisam ser tratadas também. Naturalmente que nós, enquanto espíritos em evolução, nós teremos que ter outras coisas para irmos evoluindo e nos melhorando intimamente e aí então tratarmos o ser, que então é quem adoece. Então aí eu te pergunto, os maiores causadores de doenças são a raiva, a mágoa, as frustrações, o rancor, a inveja, o sentimento de culpa? Isso são, assim, podemos dizer, assim, os maiores causadores das nossas doenças? Em nível profundo, sim. Em nível profundo, sim. Porque nós sabemos que estas moléstias, como o câncer, como as doenças mais graves, elas têm na sua natureza íntima, no passado espiritual, desajustes morais. Quer dizer, a pessoa ela conviveu por muito tempo, o espírito conviveu naquelas encarnações com estágios de culpa, de raiva, de mágoa, de ressentimentos.
pensando em vingança. E esses estados mórbidos emocionais, de uma encarnação para outra, eles se transmitem para o corpo físico, então se transformando em câncer, em depressão, em outras enfermidades. Tá? Então, no nível profundo, sim. Agora, mais uma vez, é preciso um certo cuidado para não olhar para uma pessoa que está com câncer e dizer assim, isso aí é uma culpa que tu tens. As pessoas fazem diagnóstico rápido, assim, né? Não, a pessoa, além de estar mal porque está com uma doença, ainda fica culpada porque está se sentindo sendo acusada de ela estar causando aquilo. Não é tão objetivo assim. Tanto que há pessoas muito tranquilas e pessoas muito esforçadas que têm doenças graves. E tem pessoas que são muito agitadas e muito temperamentais, etc., e são saudáveis fisicamente. Por quê? Porque, novamente, aí nós temos que olhar para a questão profunda, para a reencarnação, para o que a pessoa traz de outras vidas. Agora, é óbvio que se a pessoa continua num estado de culpa, se ela continua num estado de ressentimento, se ela continua vivendo invejando os outros, ela está criando, ela está recriando um ambiente energético que vai propiciar mais doenças ainda. Aliás, isso aí já é uma constatação, já é um achado científico. Hoje as estatísticas mostram que as pessoas que têm espiritualidade, que as pessoas que se buscam melhorar, elas são mais saudáveis em âmbito geral do que aquelas que vivem de uma maneira mais conturbada, mais perturbada. Eu tenho visto pelos programas de televisão alguns médicos orientando até seus pacientes para que perdoem, para que façam bem, né? Porque eles têm orientado para que as pessoas possam amar. E dizendo que tudo isso faz bem para o coração, para a corrente sanguínea. Com certeza, imagina uma pessoa. Todo médico, todo cirurgião sabe que não deve, por exemplo, operar uma pessoa se ela estiver em quadro de pânico. Por quê? Porque se ela estiver num estado de medo, de alteração, de ansiedade, ela vai provocar uma série de alterações vasculares que vão complicar a cirurgia. Da mesma forma, uma pessoa que esteja com uma depressão profunda. Os oncologistas chegam a dizer, os pacientes que estão fazendo quimioterapia, aqueles que são mais positivos, que são mais otimistas, eles afirmam, olha, esse aí vai ter uma chance maior de êxito no resultado. Tem aquele outro que já chega derrotado, que já chega amaldiçoando a vida, ele tem uma chance maior das coisas darem errado. Quer dizer, os estados emocionais, eles interferem diretamente nos quadros de doenças. Então, os estados emocionais, eles estão muito dependentes de como nós estamos como espíritos. Então, a grande descoberta hoje é que a espiritualidade tem muito a oferecer. Muito a oferecer, porque as pessoas espiritualizadas, as pessoas que desenvolvem resignação, que desenvolvem capacidade de compreensão da vida, que têm resiliência, que é a capacidade de suportar os problemas e crescer com eles, essas pessoas têm respostas de saúde muito mais satisfatórias e favoráveis do que aquelas pessoas que vivem se queixando e se lamentando da vida, que infelizmente parece que ainda é a grande regra. Então é fato que esses sentimentos negativos desenvolvem doenças. Desenvolvem doenças e desenvolvem, nós como espíritas sabemos, desenvolvem sintonias espirituais. Que as sintonias espirituais são o campo vibratório sujeito às influências espirituais. Que é um outro capítulo que é negado, que é com relação às obsessões. Nós estamos cercados de espíritos desencarnados. Isso aqui não é alucinação, não é delírio. Né? Temos uma multidão de testemunhas. Uma multidão de testemunhas, conforme dizia Paulo. Né? Então ele nos alertava para uma realidade de uma dimensão que nós não vemos com os olhos físicos. Mas quem está nos ouvindo sabe dizer muito bem que às vezes em determinados ambientes onde ele se adentra, consegue perceber nitidamente se aquele ambiente é positivo, se é negativo, se vai ser uma companhia de uma pessoa, se ela é positiva, se ela é negativa. Nós temos muita sensibilidade com isso. Os animais têm sensibilidade com isso. Né, de perceber os ambientes. Então, nós temos essa influência energética também. Quando uma pessoa busca um centro espírita para receber um passe, passar por um atendimento espiritual, ela está fazendo tratamento de saúde também. Né? Quer dizer, não vai tratar só com passe, não é o que a gente está alertando aqui, mas obviamente que o passe ele vai ser um trabalho de saúde a mais importantíssimo. Por quê? Porque vai fazer uma higiene do campo espiritual. Então, uma pessoa que esteja com pensamentos negativos persistentes, é conveniente que busque ajuda espiritual, porque às vezes sozinha a pessoa não consegue, né, resolver esta dificuldade, e isso vai ser muito útil na recuperação, no seu tratamento. Dr. Sérgio, temos
observado que há pessoas que parecem gostar de ficar doentes, pois usam a doença sem estar doente como justificativa para qualquer situação. Exemplo, dizem estar doente para não ir ao trabalho. Não, hoje eu estou doente, não vou no trabalho, eu estou me sentindo mal. Na verdade, ela não está doente. Ela não quer ir, mas se justifica que está doente. Sim. Né? Também, para não ir à escola. Muitas vezes os alunos não querem ir à escola para justificar e diz que estão doentes. Né? Para também não ir em reunião familiar. Eu não gosto de tal pessoa, então para não ir diz que eu estou com uma certa dor de cabeça. Né? Para não atender o telefone. Não, meu filho diz que eu estou doente, eu não posso atender. Para não receber visita. E também para não ir ou assumir um compromisso. Tuas considerações, Dr. Sérgio? Então, olha, nós vivemos um mundo, uma sociedade predominantemente materialista. A gente hoje é segunda-feira, né? Estamos aqui num programa ao vivo na segunda-feira. Segunda-feira é o Dia Internacional do Pessimismo. Né? O pessoal já começa o dia na segunda-feira se sentindo infeliz porque tem uma semana de trabalho pela frente. Por quê? Porque o trabalho já é visto como algo negativo. Né? Então a pessoa tem pensamentos pessimistas, os diálogos, os assuntos são normalmente negativos. Tem muitas coisas boas na vida da gente que a gente deixa de ver. Só vai começar a ver mesmo lá na sexta, quando vai estar chegando o feriado, né? O fim de semana. Mas na segunda-feira não. Por conta disso, se estabelece as doenças causadas imediatas, assim, as enfermidades emocionais, né? Que são essas condições. Então o que acontece com uma pessoa assim? A gente diz que ela tem um ganho secundário, né? Porque às vezes a pessoa fica doente mesmo. Às vezes a pessoa é capaz de construir uma dor de cabeça, ela é capaz de construir um desajuste digestivo para justificar o não ter que trabalhar, ou não ter que se encontrar com alguém, ou não ter que ir à escola, ou não ter que atender o telefone, enfim. Reunião familiar. São as chamadas somatizações. Ela somatiza. É a mente interferindo no corpo físico, né? Basta dizer para ela, não, mas tem uma festa agora tardinha, aí que tu vai receber um prêmio. Aí a dor de cabeça desaparece. E o pior é que desaparece mesmo. Né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele responde diretamente aos nossos estados emocionais, né? É por isso que uma pessoa que esteja pensando dessa forma, uma vez ou outra, isso não chega a estabelecer uma tendência, uma predisposição. Mas se ela ficar assim toda semana e durante muito tempo, ela vai criar um automatismo. É o que o André Luiz diz na Evolução em Dois Mundos, do automatismo celular, que ele nos explica que nós vamos informando as nossas células dos nossos estados mórbidos, dos nossos estados mentais, e elas vão pegando essa informação e depois elas passam a funcionar automaticamente, porque elas foram programadas, que nem um computador, para manifestar aquela tendência. Então há que se ter muito cuidado com esses estados persistentes de espírito, né? A pessoa vai trabalhar, vai se queixando. A pessoa vai para a escola, vai se queixando. A pessoa volta para casa, vai se queixando. A pessoa vai para o relacionamento afetivo, vai se queixando. Puxa vida, quanta gente quer ter uma casa, quer ter um trabalho, quer ter um emprego, quer ter um relacionamento afetivo e não tem. E também está se queixando. Então, na verdade, é muito mais um exercício de nós olharmos para nós e vermos o que nós temos de bom, né? E o que tem de bom nas coisas que nós temos e quantas situações de vida que poderiam ser vistas de uma outra forma. Perfeito. A doença é um modo em que muitas pessoas carentes de afeto acham para chamar a atenção. A doença é uma maneira, as pessoas que são carentes de afeto quer chamar a atenção, mas então elas sempre se colocam como doente, para a outra ter pena dela, né? Sim. Inclusive há pessoas que se comunicam apenas dessa forma, né? Há famílias que se tem como uma espécie de linguagem familiar para chamar atenção, para ter o sentimento de que são amados. A pessoa ela tem que se queixar de alguma coisa, né? Se tiver tudo bem, ninguém dá bola para ela. Não. Mas se estiver doente, tem atenção, tem a preocupação, quem sabe leva no médico, então hoje não precisa ir na escola, né? Hoje fica em casa. Então, quer dizer, a pessoa começa a ganhar, ter benefícios em função, e aprende, né, por automatismo também,
que é assim que ela acaba tendo mais atenção. Então a carência afetiva, sim, acho que é uma das formas mais frequentes, inclusive, da nossa vida, de nós nos comunicarmos. Em geral, as pessoas se comunicam muito através das suas carências, como se o ser humano não tivesse qualidades, né? Como se não pudesse atrair para si o interesse e os assuntos em torno através das coisas boas. Então o que se constrói? Se constrói um diálogo pessimista, se constrói um diálogo de carências, de doenças, de enfermidades, que é o que predomina no nosso mundo. E nós temos observado justamente isso. Há pessoas que, quando se encontram na rua, no supermercado, na loja, seja onde for, né? Geralmente, às vezes, né, as pessoas que são carentes, né, as conversas sempre levam para o lado da doença. Sim. Né? E então os amigos, as amigas ficam dialogando sobre a doença, né? Mas aquele que é carente, sempre a doença dela sempre a pior. Com certeza. Como é que estão as coisas? Não tá fácil, a coisa tá difícil. Né? E então o nosso cacuete emocional já é da queixa. E quando as coisas não estão fáceis mesmo, como muitas vezes acontece, ficam mais difíceis ainda. O ser humano, muitas vezes, ele precisa de situações que sacuda a vida dele, né? Que mexa com a vida dele, exatamente para ele se dar conta do que ele tem. Então, como nós estamos falando de doenças, também é importante alertar que uma enfermidade, uma doença ou um problema qualquer, quando surge na vida da pessoa, aquilo não é necessariamente um problema ou um mal. Às vezes é para modificar uma estrutura que está adoecendo. Então, nesse exemplo que nós estamos vendo agora, das pessoas que necessitam chamar a atenção pelas suas carências através de enfermizações, enfim. Essas pessoas às vezes precisam passar por alguns acontecimentos mais difíceis para terem as suas estruturas mais profundas mobilizadas e conseguirem mostrar os seus potenciais. Os potenciais humanos mais valiosos que nós conhecemos, eles são mobilizados nas situações mais complicadas de sofrimento. Se nós vermos indivíduos com determinadas patologias, algumas deformações físicas, os atletas paralímpicos, nós vamos perceber que eles não são doentes, né? Do ponto de vista do conceito da mente, porque não se sentem doentes, pelo contrário, utiliza a sua limitação como uma alavanca para conseguir fazer uma coisa que, se ele tivesse perfeitinho, entre aspas, ele não estaria fazendo, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas que tiveram lesões sérias durante sua vida e que, depois que tiveram essas lesões, é que passaram a fazer as grandes coisas da sua vida, e chegam essas pessoas a dizer assim: olha, minha vida era muito monótona. Eu estou me lembrando de uma pessoa conhecida que chegou a me dizer: olha, eu não agradeço a um acidente que houve, de um assalto que ele teve, que ele foi lesado por um tiro. Eu não chego a agradecer o assaltante de ter me dado o tiro, mas eu tenho certeza que eu só fiz o que fiz depois que eu fiquei com a paralisia, porque se eu não tivesse paralítico, eu estaria levando uma vida comum e não teria me superado. Então, assim, obviamente que nós não desejamos e não queremos nenhum tipo de acontecimento negativo. No Natal a gente vai desejar saúde, o ano novo vai desejar para todo mundo, mas a vida muitas vezes tem uma programação, porque nós, quando vamos estagnando no nosso progresso, ela manda um instrumento de aceleração de progresso, e frequentemente esse instrumento ele é alguma dor, ou algum problema, uma perda, algum sofrimento, né? É por isso que Jesus, ele, quando nos ensinava as suas leis morais do Evangelho, ele dizia: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede. Por quê? Porque ele sabia que após a desventura, que após a aflição, uma vez bem ultrapassado, haveria um crescimento. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado por quê? Porque ele sabia que o resultado daquilo seria bom. Sim. Né? Então é que interessante isso aí, né? Porque às vezes a gente está passando por um problema e ninguém quer e nem se deseja permanecer nessa dificuldade, mas é importante um estado de resignação e de paz interior, por saber que muitas vezes aquilo é necessário ao progresso. E aí a gente tem observado casos assim, que pessoas que a gente visita, pessoas que estão enfermas, né? A gente tem aquela ideia que vamos levar o conforto. Às vezes a gente sai confortado pelo próprio doente, né? Pelo próprio enfermo. Eu há 15 dias atrás desencarnou um irmão meu.
Esse irmão, ele teve uma doença degenerativa grave, ele morava em Porto Alegre, né, com a sua família, e ele teve por 5 anos em cima de uma cama, absolutamente paralisado, de uma forma progressiva, permanecendo apenas mexendo os olhos, mas consciente. Todas as vezes que eu estava com ele, eu ia seguidamente, convivi com essa situação, né, com os nossos familiares todos, nós tínhamos exatamente essa sensação que tu descrevesse agora. Um estado de paz e de serenidade. Ele não se queixou nunca, nenhuma vez do que ele estava passando. E logo quando ele desencarnou, no velório dele, eu tive a oportunidade de falar algumas palavras, e agradecer a todos. Me ocorreu vivamente que ele, através da enfermidade dele, ele curou a ele e curou a todos na volta, porque deu um grande ensinamento de resignação, de aceitação, porque existem certas coisas na vida da gente que a gente tem o que fazer. Se a gente tiver uma pneumonia, a gente vai no médico, toma um antibiótico e melhora, mas se a pessoa tiver uma enfermidade degenerativa que não tem cura, só resta aceitar. Não adianta se revoltar, porque se revoltar piora a situação. Então ali a vida está exigindo, está cobrando um outro tipo de postura. Então eu me lembro desse meu irmão e dedico a ele nesse momento agora esse aprendizado, o Antônio Carlos, que desencarnou há 15 dias e que deixou esse legado de experiência. Aí a gente vê como a doutrina espírita é importante, porque ela serve para esses momentos. Ela serve para esses momentos em que realmente a vida nos chama para posturas mais decisivas e para termos posturas mais positivas em relação a essas grandes dificuldades. Porque no final de tudo isso, gente, o que existe é a busca da nossa felicidade. O que existe é a proposta da vida tentando nos curar nas nossas estruturas mais profundas, no ser que somos, que adoecemos em outras vidas e que estamos nessa vida em processo de tratamento. Dr. Sérgio, como médico, psiquiatra, orador espírita, escritor e presidente da Associação Médico Espírita de Pelotas, qual é a melhor receita de vida? A melhor receita da vida quem nos deu foi o maior de todos. Foi o médico dos médicos. Foi o terapeuta dos terapeutas há mais de 2000 anos. Foi Jesus quando ele nos disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, um amor em totalidade. O amor para Jesus é exatamente esse estado de entrega e de aceitação da vida naquilo que ela tem de maravilhosa. A receita talvez não seja uma receita que a gente consiga utilizá-la na prática imediata da nossa vida, porque o amor é um processo em construção, mas ela é, sem dúvida alguma, a grande receita que nós precisamos aprender. Principalmente agora, quando se aproxima mais um final de ano, mais um Natal, mais um ano que recomeça, nós renovarmos essas propostas e aí então passarmos a olhar a vida de uma forma sempre renovada e positiva, na certeza de que esse estado de amor que nos envolve, de Deus conosco, da espiritualidade presente nos acompanhando, é o amor maior do Pai que está nos acompanhando e nos fazendo ser pessoas melhores. Isso é a saúde integral. É o pleno estado de saúde da nossa alma que fará com que as nossas células um dia possam vibrar de tal modo que as doenças sejam uma mera recordação do passado. E agora falava sobre o amor. E com amor nós te agradecemos estar aqui junto conosco, trazendo informações, esclarecimentos e conforto a todos nós sobre doenças e doentes. Nosso profundo agradecimento. Eu que agradeço Muito a oportunidade dos amigos de estar aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Terceiro Milênio vai ficando por aqui. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.